Oi, som. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão em casa nesse momento. Estejam sim participando dessa transmissão online. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Desde já, desejar uma feliz Páscoa a todos. Dizer que Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu por nós, mas ressuscitou e hoje Ele vive para a glória de Deus e também para a nossa salvação. Amém? Vamos estar orando nesse momento, dando início ao nosso culto. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, ó Deus, agradecer por esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos, ó Deus, participando desse momento, Senhor. Mesmo que não seja de uma forma presencial, mas sabemos que o Senhor está, assim, visitando esses lares, ó Deus, cuidando da vida de cada um, ó Pai. Que esse momento, ó Deus, venha se tornar mais um momento de edificação para as nossas vidas, de aprendizagem, ó Deus. E também por esse momento especial, ó Deus, que é a Páscoa, celebrando a morte e também a ressurreição do Teu Filho amado Jesus, ó Deus. Mais uma vez, entregamos a diligência desse culto, os louvores, também a mensagem, ó Deus, que tudo aconteça conforme a Tua vontade, porque nada disso é para nós, mas tudo para Te honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Em nome de Jesus, mais uma vez, somos gratos por tudo. Amém. Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. João 11, 25 e 26. Então disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Então, irmãos, a Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados, tomando o nosso castigo em nosso lugar. Mas Jesus não permaneceu morto. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte e agora nos oferece a salvação. Todos que creem em Jesus como seu Salvador têm seus pecados perdoados, recebem uma vida nova como os filhos de Deus e têm a promessa da vida eterna. Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Não precisamos mais ter medo da condenação, porque Jesus morreu em nosso lugar. Agora podemos viver para Jesus, aprendendo a fazer a vontade de Deus. Amém. Convidar o grupo de louvor, nesse momento. Estará assim trazendo 2 louvores. Graças e paz a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí de suas casas. Neste momento nós vamos louvar com a música Redenção. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, e então sem culpa me tornou. O passado já
mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Neste momento nós vamos tocar o hino 396 do cantor cristão, Cegueira e Vista. Como cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Amém. Vamos ter agora, irmãos, um momento de oração. Eu queria convidar o irmão Carlos Alberto que estivesse fazendo essa oração pela campanha de missões mundiais, os desafios e as dificuldades que os missionários encontram em levar a todas as nações o amor de Deus através do Evangelho. Uma boa noite a todos os nossos irmãos e nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento e adorando aquele que vive e reina para todo sempre juntamente conosco. Antes de fazer essa oração, meus amados, gostaria de lembrar aos irmãos que nós, batistas, estamos em campanha de missões mundiais, tá? As duas irmãs que lideram aqui em Iguatu, na Igreja Batista da Convenção em Iguatu, estão aí nesse desafio, de estar sempre motivando a igreja, lembrando e trazendo informações em relação ao que os missionários têm feito, que têm passado, a irmã Tatiana e a irmã Rosa. Que Deus possa continuar abençoando a vida dessas irmãs. O tema da campanha de missões mundiais desse ano é Viva o Poder de Transformar. Viva o poder de transformar. O versículo-chave se encontra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1,
versículo 7, que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tá? Então, nesse momento, amados, nós vamos colocar, né, especialmente a vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus, missionários da Junta de Missões Mundiais, na verdade, missionários das nossas igrejas, tá? Que o Senhor possa estar, assim, capacitando cada um deles e fortalecendo. Tá? Oremos nesse momento ao Senhor. Deus amado e Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão especial, momento de louvor, de adoração, de compartilhar a Tua palavra. Louva ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, juntos nesse propósito de levar a Tua mensagem, a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Esteja abençoando o irmão Alisson, a Abidiel, também a Raquel, a irmã Micaela, o irmão Roberto, que o Senhor seja com os Teus servos de uma forma muito especial. Agora, ó Deus, nesse momento, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada missionário que estão fora do nosso país para pregar a palavra, para pregar o Evangelho. Deus, nós sabemos, nós somos informados através de testemunhos, através também, ó Pai amado, das Tuas servas, que são promotoras de missões, a irmã Tatiana e a irmã Rosa, das grandes dificuldades que os Teus servos têm passado, principalmente nesse período em que o mundo está vivendo. Mas eu creio, ó Pai, que pelo Teu poder, pela Tua orientação, pela força que há no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, os Teus servos estão ali firmes para a glória do Senhor. Nesse propósito, pregar o Evangelho da graça, o Evangelho, ó Pai amado, que tem poder de transformar a vida do ser humano. O Senhor Jesus, ó Deus, tem poder de transformar os corações, tem poder de transformar as famílias, tem poder de transformar uma cidade, tem poder de transformar uma nação, tem poder de transformar todo mundo. E eu creio, ó Deus, que o Senhor irá sustentar os Teus servos que ali estão em outros países. Peço, ó Pai, que o Senhor abençoe também as igrejas, ó Senhor, que estão aí com essa incumbência de estar orando pela vida dos missionários, de estar também contribuindo, ó Pai, financeiramente para o sustento da Tua obra, para que eles possam, ó Pai eterno, ter ali o seu sustento digno, ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, ter um teto para morar. Eu peço a Deus que o Senhor trabalhe através de nossas vidas nesse sentido, para que nós venhamos, ó Pai, a estar assim também cooperando para o avanço da obra missionária. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmão, mais um momento de leitura da palavra. Os irmãos possam estar abrindo a Bíblia em Romanos 6, versículos do 6 ao 11. Romanos 6, versículos 6 a 11. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, chegamos no momento agora da mensagem. Queria convidar mais uma vez o irmão Carlos Alberto, nosso pastor, estará assim trazendo a mensagem dessa noite.
E vamos estar assim orando nesse momento pela vida dele e também pela mensagem. Oremos, Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, a palavra de gratidão nesse momento, ó Deus, ao qual o Senhor nos concede essa graça de mais uma vez estarmos aqui reunidos, ó Pai. Que o Senhor agora possa assim estar diminuindo o teu servo, ó Deus, para que o teu Espírito Santo resplandeça, cresça sobre a vida dele, ó Deus, que ele possa agora trazer a tua mensagem, ó Deus, conforme a tudo aquilo que o Senhor falou com ele durante essa semana, durante dias, ó Deus, e que essa mensagem, ó Pai, possa ser mais uma mensagem de edificação, de crescimento para as nossas vidas e também de reflexão, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te entrego a vida do teu servo, conduz, ó Deus, a mensagem da melhor maneira possível, conforme a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço mais uma vez. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos estar compartilhando da palavra do Senhor essa noite. Porém, antes eu quero falar para os irmãos que estão nos acompanhando nessa live, nessa transmissão, que no final da mensagem nós queremos fazer um momento de oração. Um momento de oração pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por essa situação que nós estamos vivendo, que o mundo está atravessando, tá? Colocar a vida de pessoas que estão enfermas, que chegou ao nosso conhecimento, pessoas que nós conhecemos. E eu quero que você, se tiver algum motivo de oração, se tiver algum pedido de oração, que você comente, coloque o pedido que no final da mensagem nós vamos estar orando. Tá? Eu vou pedir ou a Raquel ou a Abidiel para estar anotando, por favor, anotando esses pedidos que nós iremos levantar um clamor ao Senhor, tá? Por isso, né, vamos estar orando, né, pela vida das pessoas também que estão doentes da alma, tá? Pessoas que também estão depressivas, né? Orar também pela minha esposa que teve aí está com um problema na coluna, nós vamos também estar orando, né, pela vida dela, tá, para que o Senhor traga, sim, cura e também restauração, tá bom? Meus queridos, o irmão Alisson aqui dirigindo já mencionou, né, algo relacionado à ressurreição, à morte e ressurreição de Cristo. E hoje eu considero a data mais importante para a vida do cristão, tá? Porque hoje nós celebramos, nós adoramos aquele que vive e reina para todo sempre. Tá? O Senhor Jesus, Ele morreu, como nos diz as Escrituras, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E isso é o que diferencia o Deus que nós adoramos dos outros deuses. Ou alguns gostam de mencionar religião, no nosso caso, nós não temos costume de expressar dessa forma a religião, até porque o que Cristo tem para nós é uma mudança de vida, um novo estilo de vida. Mas outras religiões, onde enterraram lá o seu grande líder, o colocaram num sepulcro, se você for visitá-lo, você ainda vai encontrar os restos mortais, se ainda tiver, né? Se ainda tiver. Mas se você for no túmulo que o Senhor Jesus, Ele foi colocado quando o crucificaram, o que nós vamos encontrar é uma mensagem lá em Jerusalém, em Israel, com a seguinte descrição: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, porque nós cremos que o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, Ele vive e reina para todo sempre.
Meus amados, se Jesus não tivesse ressuscitado, eu diria para vocês que seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé, seria vã tudo que nós fazemos e realizamos em nome de Jesus. Mas porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E repito, Jesus, Ele ressuscitou. Como diz lá o texto de Romanos, onde está a morte e a tua vitória? Ele venceu a morte, Ele quebrou todos os agrilhões da morte. E Ele, porque venceu a morte, Ele tem poder para nos dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então hoje é a data mais especial para a vida do povo cristão, tá? Para o cristianismo é a data mais importante, sem sombra de dúvida. E eu queria falar um pouco hoje, meus amados, sobre o que é a Páscoa. Se você for mexer agora mesmo, ou depois desse culto, ou então se mexeu antes nas suas redes sociais, o mundo todo fala sobre a Páscoa. A postagem sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo. Há várias postagens, por exemplo, em status de WhatsApp, postagens no Facebook, postagens no Instagram, a respeito da Páscoa, a respeito da ressurreição de Cristo. Mas eu queria refletir um pouco hoje a respeito dessa data na sua profundidade, na sua raiz. Porque muitas pessoas que falam sobre a ressurreição de Cristo, que falam sobre a Páscoa, e que mencionam coisas em torno dessa situação e desses fatos ocorridos, talvez não tenham esse conhecimento, não tão profundo, mas pelo menos básico, do que é a Páscoa. Então nós vamos meditar na palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, livro de Êxodo, capítulo 12. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 13. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Creio que não tem muita dificuldade de encontrar, porque é o segundo livro da Bíblia. Vamos ler aqui o texto. O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, o comerão a carne assado no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante.
a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Louvado seja o Senhor. Deus, nós pedimos mais uma vez a tua ajuda, a cooperação do teu Santo Espírito para direcionar cada palavra. Que nós, ó Pai, venhamos a entender uma profundidade espiritual aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Hoje nós falaremos justamente sobre o que é a Páscoa. E nós lemos um texto onde existia um período de escravidão do povo de Israel no Egito. Aproximadamente 430 anos, esse povo estava sobre o chicote ali dos egípcios. Os hebreus eram escravos dos egípcios. E nós sabemos que um escravo, nesse contexto, ele não tinha vontade própria. Não tinha vontade própria. Eles faziam unicamente aquilo que o Senhor ou os seus senhores ordenavam. E Deus havia prometido, conta lá em Gênesis, a um dos patriarcas, que ele iria visitar o seu povo e trazer essa libertação. Quando você lê os capítulos anteriores, você vai ver que Deus enviou ali no Egito 9 pragas. E a 10ª praga seria o que o capítulo 11 conta, a morte de todo primogênito. E Deus ali, conversando com Moisés e Arão no Egito, ele dá algumas ordens, algumas instruções de como eles deveriam se portar antes do Senhor visitar aquela terra do Egito e ali trazer destruição e morte coletiva naquela noite. E aqui ele diz que as famílias deveriam se reunir em torno de uma mesa. Um cordeiro deveria ser sacrificado para que as famílias comessem ali juntas. Aqui diz também que o sangue do cordeiro deveria ser pintado nos umbrais da porta, nas vigas, para que quando o anjo destruidor viesse naquela noite matar os primogênitos, e ele olhasse que aquela casa estava marcada com sangue, ele passasse adiante e não ferisse quem estava naquela casa. E Deus dá esses conselhos e diz que deveriam se comer a carne toda, se não guardasse, jogasse fora. E ainda ele continua dizendo que ao comerem, estejam prontos para sair. E ele menciona aqui cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, como afirma o verso 11. Comam apressadamente. E ele afirma, esta é a Páscoa do Senhor. E a Páscoa, ele traz esse sentido, esse princípio, essa ideia de libertação. Traz, como o próprio nome, ele no seu original significa uma passagem, um fim de uma era e o começo de uma nova vida. Aquele povo agora estava nesse exato momento, no contexto, deixando uma vida de escravidão para caminhar rumo à terra prometida que o Senhor havia prometido a Abraão. A mesma noite de morte para os egípcios foi noite de libertação para os hebreus. Para uns, juízo, para outros, a salvação. A diferença que fez entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, a condenação e a salvação, foi justamente o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi algo essencial, foi algo primordial para que aquelas pessoas
fossem livres do juízo de Deus, da morte que assolaria aquela noite todo primogênito e também da condenação. O sangue do Cordeiro foi fundamental para que houvesse salvação, para que houvesse libertação, para que houvesse o fim de uma velha vida e o começo de uma nova vida. Não é diferente hoje, meus amados. Tá? O Cordeiro de Deus, Jesus, também foi morto, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. E este, um dia, como afirmou aos seus discípulos, que iria retornar para poder, assim, exercer juízo e justiça na terra. Um dia que está marcado, e um dia que toda a humanidade, de todas as épocas e todos os tempos, estará diante do Senhor para prestar contas com Ele. E o que fará a diferença entre o juízo e o livramento, entre a morte e a vida, entre a condenação e a salvação, será justamente o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu queria trazer, na introdução, essa parte tão importante. Porque embora algumas pessoas falem sobre Jesus, embora algumas pessoas postem coisas relacionadas à Páscoa, muitas dessas pessoas ainda não foram marcadas e não estão marcadas com o sangue do Cordeiro. A Páscoa foi o dia da independência de Israel. Esse dia foi o dia da independência do povo de Deus. Foi o dia onde Deus libertou esse povo das garras do Egito, dos faraós, e onde esse povo agora teria uma nova caminhada, um novo rumo, uma nova direção para a terra prometida. Da mesma forma, meus queridos, hoje, Jesus Cristo quer também nos livrar das garras do inimigo. Nós sabemos que o inimigo é opressor, nós sabemos que o inimigo é tirano, me refiro a Satanás. Nós sabemos que o inimigo quer nos escravizar no pecado, mas Jesus, Ele quer nos libertar. Jesus, Ele quer nos dar essa independência, esse grito de liberdade, para que nós venhamos a dizer, em Cristo Jesus, eu sou livre para servi-lo. A noite de terror para os egípcios, também foi a noite de libertação para o povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou outros. A Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel, salvação para os seus filhos, mas também libertação do cativeiro. Meus amados irmãos, quantas pessoas no mundo estão cativos de Satanás, acorrentados por Satanás? Quantas pessoas até tentam viver uma vida que agrade a Deus, viver para Deus, mas não conseguem, porque estão acorrentados. Aqui, o Egito, nesse contexto, traz para nós o sentido do mundo. Faraó traz para nós a figura de Satanás. Esse cordeiro que foi morto no texto lido de Êxodo 2, é uma prefiguração do Cordeiro Jesus que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. E eu quero tratar de 4 pontos super importantes em relação a esse texto e em relação à Páscoa. Primeiro, que a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Segundo, que a Páscoa revela também o projeto de Deus na redenção da família. Terceiro, que a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo por meio do Cordeiro que foi morto. E em quarto lugar, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro também que nos sustenta até nós chegarmos a Jerusalém celestial. Pois bem, quando nós lemos o verso 1 ao verso 3, diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito. A palavra do Senhor a Moisés e Arão foi lá dentro do Egito, na terra da escravidão.
onde aquele povo já estava há 430 anos debaixo do jugo dos faraós. E ele diz: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Aqui o que Deus está fazendo é estabelecendo um novo calendário para aquele povo. Uma nova história estava para começar. E ele diz: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar para si um cordeiro ou um cabrito, para a sua família, um para cada casa. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A Páscoa era um novo compromisso para o povo de Deus. A Páscoa também era e foi uma jornada e um novo destino. Quando o homem ele é liberto pelo sangue do Cordeiro, quando o homem ele conhece a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, quando o homem é trabalhado pelo poder do Espírito Santo, e ele recebe essa mensagem, e ele crê nessa mensagem, e ele abre o seu coração para essa mensagem, ali naquele momento, o Espírito Santo faz uma obra sobrenatural que nós a chamamos de um novo nascimento. A regeneração, que é o processo inicial do Espírito Santo na salvação do homem. E naquele momento da conversão, o homem também é liberto das garras do inimigo. E ali naquele momento, como diz 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. E era o que estava acontecendo com esse povo. Coisas novas estavam para surgir. Uma nova perspectiva de vida. Uma nova forma de viver. Agora eles teriam liberdade de adorar o seu Deus. Agora eles teriam liberdade para conhecer o seu Deus e a sua vontade. Agora eles não viviam mais debaixo do jugo de Faraó, do jugo do inimigo. Agora eles estavam livres, porque o sangue do Cordeiro foi suficiente para libertar aquele povo. Jesus, ele quer trazer liberdade para a vida da humanidade. Jesus, ele quer trazer libertação das garras do inimigo. Ele quer nos dar uma nova história. Ele quer nos dar uma nova perspectiva. Ele quer nos levar para Jerusalém celestial. Mas para isso, é preciso depositar nossa confiança totalmente no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aquele que está em Cristo, aquele que depende de Cristo, aquele que coloca a sua confiança em Cristo, aquele que adora Jesus, aquele que é servo de Cristo, aquele que permanece em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura, é um novo ser, é um novo homem. Ele agora não nasceu somente da carne, mas agora ele nasce do Espírito. Agora ele compreende as coisas de Deus. Agora ele compreende o plano e propósito de Deus para a vida da humanidade. Agora ele compreende e discerne espiritualmente tudo que vem do alto. Ele é uma nova criatura. Ele vai ter novas amizades. Ele vai ter um novo comportamento. Ele vai ter uma nova perspectiva de vida. Ele vai entender que esse mundo não é tudo, mas que existe algo além preparado para nós. Esse povo estava partindo da terra, do Egito, caminhando para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão. Hoje, quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós também caminhamos para Jerusalém celestial. E isso é maravilhoso, meus amados. Essa é uma promessa maravilhosa. É algo grandioso, glorioso, esplêndido. E nele nós podemos confiar. O mundo pensa, meus queridos, que quando uma pessoa se converte, ele perde a vida. É interessante isso. Porque para o mundo a alegria é beber, é farrear, é usar drogas, é colocar um som bem alto e se alegrar naquele momento, é encher a cara de bebida, é encher a cara de droga e tantas outras coisas.
Para o mundo isso é alegria. Mas eu diria para vocês, meus queridos, e eu falo como uma pessoa que outrora também tentava preencher o vazio que existia lá no fundo da minha alma e do meu coração, nessas coisas, eu posso afirmar com toda certeza que a alma do homem jamais pode ser preenchida dessas coisas aqui mencionadas. E quando nós nos convertemos, nós experimentamos a verdadeira alegria. E as pessoas acham que quando nós nos convertemos, nós perdemos a vida. Porque não vamos mais uma festa, porque não enchemos mais a cara de bebida e tantas outras coisas. Mas a conversão, ela não é o fim de uma vida, ela é o fim da escravidão. A conversão, na verdade, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, na verdade nós estamos ali marcando o início de uma nova história e dando final a uma velha vida. Agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se faz novo. Não é somente algumas coisas que se faz novo. Tudo se faz novo para aquele que nasce de novo. Então a Páscoa, ela marca um novo começo para o povo de Deus. E em segundo lugar, a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Verso 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Meus queridos, quando você vai estudar um pouquinho mais, você vai perceber que a casa que tivesse menos de 10 pessoas, ela deveria convidar ali uma família para que pudesse estar fazendo essa refeição. Porque a Páscoa, quando nós vemos, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ali no local, mas os seus discípulos fazendo uma refeição, e aquele momento era um momento muito especial para o povo de Israel, porque eles lembravam o que Deus fez por eles há tanto tempo atrás. Eles lembravam naquela festa, naquela comemoração, a visitação de Deus para o povo de Israel lá no Egito. E ali, nós podemos observar que havia 12 discípulos fazendo aquela refeição. E depois, ali seguiam-se 7 dias, que chamava as festas, a festa dos pães asmos. 7 dias comendo pão sem fermento, porque o fermento tinha um símbolo e tem de pecado. E eles viviam de uma forma, ou eram para viver de uma forma santa, justa diante de Deus. E ali Deus revela, nessa situação, o projeto que Ele tem para as famílias. E nós vemos isso, meus amados, no decorrer da história mencionada na Bíblia Sagrada. Deus, quando Ele chama Abraão, Ele não chama só Abraão, Ele chama Abraão com a sua família. Deus, quando Ele olha para Noé e diz: Noé, a maldade é grande na terra, e eu vou destruir com tudo isso. Construa uma arca. E ali Noé constrói juntamente com a sua família. Então nós podemos perceber, meus queridos, que Deus ele tem um projeto maravilhoso para a família, porque a família está no centro do projeto de Deus. A família precisa também estar debaixo do sangue do Cordeiro. A salvação da família, ela exige a diligência dos pais. E o que os pais precisavam fazer nesse momento era justamente sacrificar o cordeiro, pegar aquele sangue, pintar os umbrais da porta. E isso era a responsabilidade deles. O pai era quem marcava as portas daquela casa com o sangue do cordeiro. Era a responsabilidade dos pais. E isso é uma grande responsabilidade para nós pais, que já temos um compromisso com Deus, de através do exemplo, do ensino, através das nossas vidas,
através do discipulado dos pais com os filhos, marcar toda a nossa casa, a nossa família, com o sangue do Cordeiro, para que eles não sejam cativos de Faraó, para que quando chegar o juízo final, nós não vejamos nossos filhos ser condenados, enfrentar o juízo de Deus. A salvação da família também exige confiança na palavra de Deus. Quando o Senhor fala a Moisés e Arão, é isso que vocês têm que fazer, porque fazendo isso vocês irão preservar a família. É sacrificando um cordeiro, é juntando-se ali para fazer uma refeição com a família, é pintando os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, que o anjo destruidor, quando passar, não vai atingir a sua casa. E naquele momento eles precisavam ter a confiança de que aquela palavra que eles estavam recebendo de Moisés e de Arão da parte de Deus era verdadeira. Da mesma forma, hoje nós, pais, precisamos confiar nos ensinos da palavra de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos confiar de que a Bíblia traz tudo o que é suficiente nos seus ensinos para que os nossos filhos, eles trilhem caminhos retos diante do Senhor. E em terceiro lugar, a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Meus amados, isso aqui tem algo muito profundo. Em Êxodo 12, nós vimos aqui a prefiguração do que iria acontecer muito tempo depois com o nosso Senhor Jesus. E Deus não fez isso por acaso. Ele queria mostrar algo, ele sempre fez isso nas Escrituras. O casal, quando peca lá no Éden, que eles estão de frente para o outro e percebem que estão nus, Deus o cobre com a pele de um animal que teve que ser morto, para cobrir a nudez, para cobrir a vergonha, para cobrir aquela situação de pecado. Abraão, quando leva Isaac lá para o Monte Moriá, para sacrificá-lo, porque Deus havia pedido. E quando Abraão levanta ali aquele altar, aquelas pedras para sacrificar, quando ele amarra Isaac, coloca sobre aquelas lenhas, e quando ele vai sacrificar Isaac, um anjo, ou uma voz, aparece a Abraão e diz: não faça isso. E naquele momento, quando Abraão ouve aquela voz, e ele olha para trás, lá estava um cordeiro, para ser substituto de Isaac, e ser sacrificado no lugar de Isaac. Ali também prefigurava Jesus. E isso nós vemos, essas figuras, que estava anunciando o Cordeiro de Deus que viria para nos salvar do pecado. Meus queridos, não há salvação fora de Jesus. Atos 4,12 vai dizer que não há nenhum nome dado nos céus, na terra ou debaixo da terra pela qual os homens possam ser salvos, a não ser por meio do nome de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por meio de mim. Palavras do Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Então a Páscoa também aponta para o Cordeiro de Deus que foi morto. E se você continuar lendo o texto, verso 5, o animal escolhido será macho de 1 ano e sem defeito. Jesus foi o único que pisou nessa terra e foi perfeito em seus atos, pensamentos e palavras. Um cordeiro precisava ser sem defeito para que Deus aceitasse aquele sacrifício. E Jesus foi esse cordeiro, enquanto esteve aqui na terra, pessoalmente, visivelmente e audivelmente. E aqui diz: o animal tem que ser sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. E Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Mateus 26, 28 diz que Jesus, olhando para os seus discípulos, figurando ali o cálice na ceia que ele celebra com os seus discípulos, ele diz: este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O sangue de Jesus
derramado por cada um de nós para a remissão dos nossos pecados. Há perdão, meus queridos, para os seus pecados. Há perdão para os meus pecados. Há perdão para os nossos pecados. Basta que nós confessemos diante de Deus, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 2, verso 9, ou 1:9. E vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a imundícia. O Cordeiro de Deus foi divinamente apontado, como eu mencionei. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito, também como eu mencionei. Ele não conheceu o pecado. E nós podemos ver isso, meus amados, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 5, no verso 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, onde ele diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aqui, meus queridos, nós vemos Jesus assumindo a posição de pecador, para que o pecador fosse justificado diante de Deus e salvos. E aqui nós vemos a afirmação de que ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. E nós vemos aqui essa transferência. Um homem perfeito morre como um pecador, para que o pecador ele seja salvo e alcance a eternidade. Meus queridos, algumas pessoas até dizem que admiram a vida de Jesus. Algumas pessoas até admiram os exemplos e os ensinos de Jesus. Outros até põem a sua confiança em seus milagres. Porém, ninguém é salvo por admirar Jesus. Ninguém é salvo por admirar a história de Jesus. Ninguém vai ser salvo porque acreditou que Jesus existiu. Mas nós seremos salvos pelo seu sangue. É a morte do Cordeiro de Deus que nos traz a salvação. E aqui eu queria falar duas coisas em relação ao sangue. Porque o sangue, ele é sinal de distinção. Distinção. Quando o anjo da morte visitou os egípcios, os hebreus naquela noite, a diferença para que alguns morressem e para que outros fossem livres daquela morte coletiva, foi justamente o sangue marcado nas portas. O que distinguiu os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo era o sangue do Cordeiro. Na verdade, só existem duas categorias de pessoas: as que pertencem à igreja de Cristo, os que foram comprados pelo seu sangue, o sangue da redenção, e aqueles que estão debaixo dos seus pecados. Meus queridos, você já foi marcado pelo sangue do Cordeiro? Você pode dizer que é marcado pelo sangue do Cordeiro? Você pode dizer que a sua vida tem essa distinção? Se não, quero dar um recado para você. Tome essa decisão ainda hoje. Porque a volta de Jesus está próxima. Os sinais mostram. E quando ele voltar, meu querido, não vai haver mais tempo de arrependimento. O dia do arrependimento é hoje. O dia de deixar de admirar Jesus e entregar a sua vida é hoje. O dia de apenas achar lindo as histórias da Bíblia Sagrada e o dia de você aceitar aquilo como verdade para a sua vida e para o seu coração é hoje. Para que você tenha essa marca de distinção, o sangue do Cordeiro na sua vida e na sua família. E o segundo ponto é que o sangue do Cordeiro também é sinal de salvação. As casas que foram marcadas pelo sangue do Cordeiro naquela noite, aquelas pessoas foram salvas, aquelas pessoas foram libertas, aquelas pessoas não foram tocadas pelo juízo de Deus, porque o sangue é sinal de salvação. Onde o anjo da morte viu sangue, ele não entrava. Somente aquelas casas que foram marcadas pelo sangue do Cordeiro é que alcançaram a graça da salvação, a graça da libertação e uma caminhada rumo a Jerusalém celestial. E em quarto e último lugar,
O cordeiro da Páscoa é o cordeiro sustentador. Se você for ler do verso 8 até o verso 11 do texto que nós lemos aqui, vai dizer assim, lá em Êxodo 12: naquela mesma noite comerão carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida na água, mas assada no fogo. Cabeça, perna e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Façam isso apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E repito, o cordeiro da Páscoa é o cordeiro que sustenta. Aqui nesse momento o Senhor está falando: olha, chegou o momento. Você vai começar uma nova caminhada e eu vou estar com você. Meus amados irmãos, na caminhada cristã, se Cristo Jesus não estiver conosco, como dizem no ditado bem popular, nós estamos fritos. Se Cristo Jesus não interceder por nós junto ao Pai, nós estamos fritos. Aquele que nos chama para uma nova vida é aquele que garante que irá nos sustentar até o final da nossa caminhada. Ele diz que aqueles que o Pai lhe deu, lá em João 10, de maneira nenhuma ele o lançaria fora. Nós somos guardados pelo sangue de Jesus. Outrora Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para cirandá-lo, para tentá-lo, para tentar você errar o caminho, fazer aquilo que não me agrada, mas eu orei por você, para que você fosse sustentado. Meus amados, aquele que nos chama é aquele que nos sustenta. Ele irá sustentar o seu povo. Ele irá sustentar o seu povo até o dia do seu retorno e até o dia que Ele resolver nos levar a Jerusalém celestial. É interessante. Ele não me sustenta porque eu sou bom. Ele não me sustenta porque todo domingo eu venho à igreja, eu dou o dízimo, devolvo o dízimo, porque eu estou aqui pregando, porque a Micaela está aí na transmissão, porque o irmão Roberto está ajudando lá no som, porque a Bidia e a Raquel cantaram aqui, o Alisson dirigiu. Não é por isso que Ele nos sustenta. Ele nos sustenta pela sua misericórdia. E ai de nós se Ele não nos sustentar. E muitas pessoas têm medo de começar a vida cristã porque dizem: ai, eu tenho medo de depois cair. Não é para cair, mas caímos. E quando nós caímos, Ele não despedaça aquela cana que já está quebrada. Muito pelo contrário, Ele restaura. Talvez essa noite Deus esteja querendo falar ao seu coração que é noite de restauração, que Ele não está para nos julgar, mas para nos salvar. Que quando Ele olha o ser humano já caído, como a mulher adúltera, como os leprosos, como os cegos, Ele vai lá com o olhar de misericórdia e quer restaurar. E talvez essa noite o sangue do Cordeiro queira restaurar a sua vida e a sua comunhão com Deus. Talvez a sua vida não esteja correta diante de Deus. Talvez você esteja em dívida com Deus. E hoje o Senhor te convida para fazer uma oração sincera, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando diante dEle, sabendo que é Ele que irá te sustentar até a caminhada final. E eu creio nisso, meus amados. A Páscoa também precisa ser comida com pressa. Ele diz: olha, coma rapidamente. Não percam tempo. E eu digo para você, meus queridos, aceite Jesus também rapidamente. Tenha pressa, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. É hora de sair do Egito. Prontidão para marchar. Comam com pressa. Deus tem pressa em tirar vocês, meus queridos, tirar cada um de nós das garras de Satanás. Deus tem pressa em trazer libertação. Deus tem pressa em trazer salvação. A Páscoa, mais do que simplesmente uma data, é uma celebração de redenção e aliança entre Deus e o seu povo. E também da nossa resposta positiva ao compromisso com a sua obra por nós. Além do perdão dos pecados e cancelamento da dívida, Deus nos dá a vida e agora somos propriedades dele mesmo. Na Páscoa, Deus fere o inimigo, quebra o cativeiro da escravidão, abre o caminho para uma vida debaixo do seu cuidado e a sua provisão sobrenatural.
Tudo está à nossa disposição se correspondermos com Ele. Jesus não veio nos tirar da prisão, Ele veio abrir a porta, mas somos nós que temos que decidir sair. Há uma posição, meus queridos, que vocês, que eu, que nós temos que tomar. Ele quer nos libertar. Esse povo teria uma decisão de querer ir ou não. Embora que no deserto eles sentiram vontade de voltar, até mesmo na saída. Quando surgem as primeiras dificuldades, e Jesus ele abre essa porta, e mostra essa porta, Ele é essa porta, Ele é o caminho, mas você tem que decidir entrar. Você tem que decidir aceitar. Está em suas mãos. A salvação é para todo aquele que crê. Pode vir aqui os meninos do louvor, se possível. Traga logo aí os pedidos de orações. Meus amados, que a mensagem, que a palavra de Deus, lida e explicada, possa trazer compreensão das verdades bíblicas a respeito dessa data tão especial. E mais uma vez repito, Ele ressuscitou. Nós vamos nesse momento cantar juntos, louvando e adorando em espírito e em verdade, juntamente aqui com o Abidiel, o irmão Abidiel e a irmã Raquel, todos nós que estamos aqui. Logo após o louvor, nós iremos aqui estar orando, pelos pedidos que chegaram ao nosso conhecimento. E cada um de nós reflitamos nessas verdades que falamos essa noite. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há,
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Abdiel, por favor, permaneça aí. Meus amados, nós vamos agora, estamos caminhando para o final desse momento. Antes, porém, nós vamos estar levantando o clamor ao Senhor, tá? Creio eu que essa noite tenha sido noite de restauração, noite onde muitas vidas foram tocadas pelo poder da palavra de Deus, pelo seu Santo Espírito. Nós iremos orar por alguns pedidos que chegaram ao nosso conhecimento. Orar para que vidas se reconciliem com Deus, que hoje decida sair das garras do inimigo, que o acorrentou, que o aprisionou, e talvez viva desiludido, sem esperança, sem rumo e sem direção. Talvez hoje Deus queira dar esse rumo, essa direção, essa liberdade em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu mandou Teu Filho Jesus para morrer por cada um de nós pecadores. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, porque Ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Aleluia. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Podemos crer, ó Pai, nas Tuas promessas, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Ó Deus eterno, eu quero colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida do meu amigo Hélio. Ó Deus, em nome de Jesus, se existir algo, ó Pai, que está assim o acorrentando e se aproximar de Ti, da comunhão com o Santo Espírito, com a Tua igreja, que o Senhor quebre agora em nome de Jesus, Pai. Deus eterno, se por algum momento alguém que perdeu a esperança, se acha que Jesus não recebe mais, se acha que Jesus não ama mais, e Satanás coloca essas coisas em muitas cabeças, que o Senhor mostre nesse momento, pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor as ama, que o Senhor a quer de volta, que o Senhor quer, ó Pai amado, dar ali a restauração, como o pródigo que se afasta do Pai, e o Pai está de braços abertos, esperando ele voltar, para pôr novamente sandália nos pés, as vestes novas e anel no dedo, dando-se novamente a condição de filho, a verdade que nunca foi perdida. Deus amado, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a minha esposa, a Fabíola. Ó Deus eterno, nesse problema que ela está passando na sua coluna, Pai, nós não sabemos, ó Deus, o porquê, e nós nem precisamos, ó Pai, saber o porquê. O que nós precisamos, ó Pai, é confiar no Senhor e suplicar ao Senhor que o Senhor traga cura para a vida dela. Há 2 dias, há 1 dia e meio, ali deitada sem poder andar, Senhor, com a sua coluna doendo, que o Senhor visite e toque em nome de Jesus. Ó Pai, visita aquelas pessoas que estão com depressão, visita aquelas pessoas que estão doentes da alma. Ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Quantas vidas, ó Deus, estão encontrando no suicídio a forma de resolver os seus problemas, de matar a sua dor. Mas eu creio que Jesus quer libertar essas vidas. Eu creio que o sangue do Cordeiro tem poder de trazer libertação e trazer, ó Pai amado, vida e vida em abundância, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus eterno, eu coloco diante do Senhor o pedido da irmã Wanda, que pede pela saúde da Valentina, que está ali com vômito e febre, Senhor, e a sua mãe também, ó Pai, que está com uma crise renal.
Ó Deus, em nome de Jesus, visita essas duas vidas, Pai. Eu não a conheço, se a conheço não a lembro, mas o Senhor conhece melhor do que ninguém. Nós não sabemos o nível de sofrimento, mas nós sabemos, ó Pai, que existe a enfermidade. Visita, ó Deus, com cura e com salvação esse lar e essa família. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor os tios da irmã Nielma, o Antenor, a Chaguinha, e também o primo dela, o Carlos Aurélio. Os três estão com Covid, ó Pai. Tantas vidas foram assoladas por esse vírus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor toque com a tua mão saradora, com a tua mão que cura. Mas acima da cura física, acima da restauração física, que possa haver cura e restauração espiritual pelo sangue do Cordeiro. Assim também, ó Pai, o irmão da irmã Maria Massal, que se encontra ali, ó Pai amado, lutando juntamente com os médicos e a família pela vida. Eu peço, ó Deus, a tua misericórdia. Para o filho também da irmã Irandi, que o Senhor já está restaurando aquela vida, o Iderlan, que o Senhor restaure em nome de Jesus. E que essas vidas reconheçam que só o Senhor salva, em nome de Jesus. Nós colocamos, ó Pai, o pedido da irmã Maria Ferreira, que pede oração por aqueles que estão passando necessidades financeiras, fomes e desempregos, ó Pai. E é só isso que nós estamos vendo, ou muito disso que nós estamos vendo nos últimos dias. Uma calamidade moral, calamidade física, uma calamidade, ó Pai amado, financeira, tem assolado as nações e o mundo. Mas eu creio, ó Pai, que o Senhor irá sustentar. Eu creio, ó Deus, que o Senhor irá levantar recursos. O Senhor foi o que sustentou o teu povo no deserto, com o pão mandado do céu, e com as águas que eram tiradas ali das rochas. Eu creio, ó Pai, que o Senhor tem poder para isso, mas que essa nação se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor e seja liberto das garras de Satanás. Peço a Deus amado pelo pedido da Virgínia também, e pede pelo filho, pelo sobrinho dela, o Alif e seu filho Davi. Estão ali, ó Pai, em Fortaleza, ou irão para Fortaleza. Que o Senhor guarde e proteja de todo o mal, Senhor. Ó Deus, e tantos outros pedidos, tantas outras coisas que está dentro do nosso coração que nós não conseguimos falar. Que o Senhor cuide de cada coração e cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém e amém. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso culto, dessa transmissão. Nós desejamos a você uma semana debaixo da graça e da paz do Senhor, tá? Domingo que vem, se o Senhor permitir, estaremos aqui transmitindo essa live, provavelmente já com pessoas conosco no templo, ou pelo menos 25% da capacidade, tá? Então, nós iremos conversar com a liderança da igreja, para estar assim, definindo, né, qual rumo iremos tomar e quais as decisões mais prudentes a serem tomadas, tá? Amanhã teremos oração online pelo Google Meet, 9 às 10 da noite, estaremos intercedendo pelas famílias. Mesma forma, quarta-feira, 19h30, às 20h30, vamos estar também intercedendo pelas vidas e pelas famílias. E as demais programações, né, os nossos irmãos estão fazendo online, como o PGM, a célula na quinta-feira, PGM 20 horas, célula 19 horas, na sexta a união masculina, às 20 horas, a união feminina, as mulheres, a MCM, às 19h30, no sábado a juventude, às 19 horas, as mensageiras do Rei 17, 5 horas da tarde, tá? E a nossa escola bíblica dominical, que certamente, provavelmente irá retornar a ser presencial. Que Deus abençoe, que o nosso coração possa se alegrar na mensagem daquele que vive e reina para todo sempre. Amém.